Agora, o Nivaldo Cordeiro publicou hoje um artigo, olha, esse aqui também merece, né, uma leitura, se não completa, pelo menos alguns trechos, né? Ele disse: não me canso de me espantar com a capacidade nossa na mídia adular os poderosos, seja mentindo descaradamente aos seus leitores, seja ocultando fatos relevantes. Qual foi a notícia mais importante de hoje no campo econômico, sobrepujando qualquer outro assunto? O crescimento devastador do rombo nas contas externas. Veja o que os jornais paulistas deram. O Estadão, ao menos, fez uma chamadinha de capa envergonhada, quase pedindo para não ser lido, com o título ocultando o real. Investimento estrangeiro no Brasil cai 11,05%. Ora, essa não é a notícia importante a ser levada à manchete. O certo seria dar destaque para o que está relatado na matéria. Quer dizer, a manchete diz uma coisa, a matéria diz outra. O que está dito lá é o seguinte, aspas, em abril, as contas externas apresentaram o pior resultado para o mês desde o início da série estatística de 1947. 1947 foi o ano que eu nasci. Então, prossegue. O Nivaldo, obviamente, algo de muito errado está acontecendo com a economia brasileira. E o desequilíbrio das contas externas é um sintoma escancarado disso. A Folha de São Paulo, como sempre, mente um bocadinho mais. É mais realista que o rei. Nem fez chamada de capa. Na chamada interna diz: crise reduz investimento externo, diz o Banco Central. Obviamente, esse não é o ponto mais relevante. No final da nota, escreve: o investimento externo é a principal fonte para financiar o déficit nas transações do Brasil com o exterior, que cresceu quase 3 vezes este ano. Em abril, o Banco Central registrou resultado negativo de 4,6 bilhões nessa conta. A Folha simplesmente esqueceu de informar que foi o maior déficit desde 1947. Ou seja, esses jornais atualmente existem apenas para enganar vocês e para servir o governo. Todos eles, sem exceção. Hoje também ele é um artigo aqui muito interessante do Ronald Kessler. O Ronald Kessler é um sujeito que às vezes ele acerta, às vezes erra, mas em geral me parece um sujeito bem intencionado e bem informado. Ele diz aqui, olha, em todas as pesquisas de opinião, você vê que 70% dos americanos, 70%, apoiam o regime de livre empresa e são contra qualquer interferência do governo na economia. Os outros têm lá uma parcela de indecisa e sobra 20% que quer mais interferência do governo. Isso é 20% que apoia substantivamente a política do Obama, né? Porque quando votaram em Obama não sabiam que ia ser essa política dele, né? Venderam outra imagem dele e o pessoal comprou. Então, como é possível que esse pessoal da esquerda, que domina o New York Times, NBC, CNN, etc., pose como se eles fossem a opinião majoritária, como se fosse, como se diz aqui, o mainstream, quer dizer, a corrente principal. Aqui existe o mainstream, que é considerado o centro, portanto, o árbitro da situação, né? Portanto, o dono das regras, e daí tem a direita, a esquerda, tem extrema esquerda, extrema direita. E o que acontece é que esse pessoal da esquerda finge que eles são o mainstream. E, portanto, eles são árbitros do que é normal e anormal. Essa é, vamos dizer, uma das figuras de linguagem mais usada atualmente, é exatamente esse negócio de catalogar como um sujeito, vamos dizer, anormal, extravagante, como uma exceção, qualquer pessoa que não pense como eles. Quando você vê, eles é que são a minoria. Então a minoria está fazendo, a minoria de esquerda está fazendo de conta que eles são, vamos dizer, o próprio establishment, o mainstream, né? Eles são o padrão da normalidade. O Kessler tem toda a razão, falar, aqui é evidente que os conservadores são o mainstream. Eles é que são árbitro aqui. Eles são a maioria esmagadora. Tá certo? E do pessoal que votou no Obama, você pode ter certeza, metade dos eleitores do Obama votaram nele acreditando que ele era um moderado. Em certos pontos, até mais conservador do que o Bush. Tá certo? E assim como agora vão votar no Mocos, né? O Mocos, ele se apresenta como um sujeito moderado, centrista, e ele diz que em matéria de combate ao narcotráfico ele vai ser até mais durão do que o Uribe. Digo, meu Deus do céu, mas se você vai ser mais durão, por que a turma do narcotráfico e Hugo Chávez, eu estou apoiando você? Será que você enganou todos eles? É que foi também como no Brasil, né? O pessoal, nosso empresariado, esse bando de boiola, de castrado que está aqui, a nossa classe empresarial, e também os nossos comandantes militares, todos, porque eu vi 700 oficiais das Forças Armadas puxando o saco de Lula no Clube da Aeronáutica, de vontade de vomitar, né? Então, todo esse pessoal diz, não, o Lula é um moderado, né? Venderam a mesma imagem. Quando se prova que o cara não é nada disso, aí todo mundo faz de conta que esqueceu, ou muda de conversa. Quer dizer, o que é isto?
Quer dizer, se um lado está querendo bater e o outro está querendo apanhar, bom, então está tudo certo. Vocês têm que apanhar mesmo, né? Milicada brasileira sofre humilhação atrás de humilhação, tá certo? E agora, né, diante da promessa de você ter lá a bombinha atômica desde 1990, abre as pernas para o governo. O que é isto, porra? Né? Então, no Brasil também, você vê, quando teve a Folha de São Paulo, olha, quanto por cento dos brasileiros concordam com a Folha de São Paulo? Né? 10%? Se for 10% é muito. 90% dos brasileiros pensam o contrário do que a Folha de São Paulo pensa. No entanto, a Folha de São Paulo posa como se ela fosse o árbitro, né, da normalidade. Ela é a amostragem sociológica, né, do que é o mainstream brasileiro. Até quando eu vou aceitar essa farsa, meu Deus do céu? Note bem, eu não estou falando de distorções do noticiário. Distorção do noticiário havia nos anos 50, 60. Hoje não há distorção. Hoje o noticiário inteiro é falsificado. E não se abre espaço, vamos dizer, para nenhuma notícia que não interesse. Esse simples fenômeno de ocultar o Foro de São Paulo por 16 anos, digo, como ninguém processou esses caras por isto? Você que é leitor da Folha, do Estadão, você que é anunciante, os caras te enganam e você paga para eles fazerem isso. E garanto que se você encontrar o cara numa recepção, você vai ficar muito honrado de conversar com o seu Otávio Frias, com os Marinho, com o Luiz Garcia, com toda essa putada. Hã? Ora, meu Deus do céu. Olha, eu de fato escrevi nesse jornal, mas eu não pedi emprego nenhum lá. Eles que vieram me oferecer e estavam pagando bem. Falaram, o dinheiro não quer demais, né? Então, eu aceitei fazer a coluna sabendo que aquilo ia durar pouco. Tá? Me botaram lá porque em algum ponto devia interessar para eles naquele momento, né? Acho que me botaram lá um pouco assim para dizer, ó, Lula, nós também somos capazes de falar mal de você toma cuidado com a gente. Isso é para chantagear o Lula só, pô, evidentemente, né? Quando me interessou mais, cortaram a minha coluna. Jornalismo brasileiro é só isso. Quer dizer, é negociação de esquerdista com outro esquerdista.